Que o Senhor acrescente a nossa fé. Amém? Do dia 5 ao dia 9 de agosto, nós vamos ter reunião aqui. Ou reuniões, né? Do dia 5 ao dia 9, de quarta a domingo. Do dia 12 ao dia 16, também de quarta a domingo, encontro de pastores em Toledo, no estado do Paraná. E sempre, todos eles, todos nós, dependemos das vossas orações. Agora, vamos lembrar do fato da escola do domingo passado, um acontecimento muito semelhante em relação à intervenção divina na vida do irmão Brana, quando ele era garoto também. E semelhante naquele caso. Isso é para a criançada, para a classe das crianças, né? E vai valer 5 pontos, hein? Se me derem a resposta com a mensagem e o parágrafo, se for lida. Hoje eu ganhei aqui uma referência muito importante também. Está dentro daquele quadro. Mas não é esta ainda. Esta também poderia vir valer pontos, não é? Você diz, mas como é isso? Da pontos, da Bíblia? Nós vamos dar biblinha para a criança. Mas o irmão Brando ensinou a fazer isso. Ele gostou disso e ensinou a fazer. Nós temos muito, às vezes, alguns têm certos cuidados e deixam de ter outros que deveriam ter. Esquecem de ter certos cuidados que deveriam ter e preocupam mais com outros que às vezes... Mas então não precisa ninguém ficar preocupado que essa questão de dar prêmio não está nada errado, especialmente na escola dominical. Agora, o irmão Carlos falou um negócio aí de banheiro, e eu estava lembrando que no cinema é difícil uma criança, um garoto sair para ir no banheiro, porque ele quer ver o filme. Ele está preso no filme. Mesmo adultos, mulheres, homens, moças, moços. É muito difícil, só num caso excepcional mesmo. Não está dando conta mesmo. Né? Porque não quer perder uma cena. Agora na igreja é fácil, está muito conforto, até relativo conforto nesse sentido. E como ele estava comentando aí, às vezes a criança fica fazendo via sacra lá para o banheiro, né? Agora, me perdoem, me desculpem. Isso aí depende muito dos pais, principalmente das mães. Porque quem foi criado na igreja, como eu fui, a gente sabe que a mãe é um tropeço muito grande para a gente nas aventuras da gente na igreja. Porque havendo critério mesmo, assim, aquela autoridade, sem nenhuma maldade, mas aquela autoridade que deve ter sobre o menor, a mãe, o pai, isso não aconteceria. Então, há menino que cochicha com outro, vamos pro banheiro, vamos. Chega lá, ele fica por ali, ou entra mesmo para, né, dizer que foi no banheiro, de repente ele chega, outro já convida, ele volta com ele. E assim tem mocinhas que não podem ir no banheiro sozinhas também, porque tem assombração lá. Então tem que ir com a colega, né? Engraçado, né? As necessidades chegam tudo juntos, né? É tão amigas que chega tudo junto, né?
Deu sede, dá sede, e assim, etc. Mas isso é verdade. A atenção, estando presa, é questão de hábito. Nosso organismo, ele se educa. Há pessoas que acostumam levantar de noite, isso não é bom. É questão de hábito. Na hora antes de deitar, vai ao banheiro e vai dormir e só vai no outro dia cedo. Há coisas que realmente a pessoa pode acordar com um distúrbio qualquer, isso é diferente. Mas é uma questão de hábito, o organismo se sujeita, a menos que tenha realmente uma incontinência urinária, uma coisa assim. Mas até mesmo essa questão da criança urinar na cama, isso eu tenho experiência com minha mãe, né? E já ouvi detalhes sobre autoridades falando sobre isso. Uma criança não tem necessidade alguma de ficar urinando na cama. E cresce, às vezes fica aquela moça urinando na cama, aquele rapaz urinando na cama. Dá uma incontinência no sono. Vocês acham que a escola é para isso mesmo. Então, perde o controle do organismo, o controle que o subconsciente tem sobre o organismo. E assim, a parte espiritual também, depois que perde é custoso. Há muitas coisas mesmo que são hábitos, até mesmo comer é hábito. E há hábitos que coincidem, quer dizer, estão dentro da sobrevivência da pessoa. Mas comer é um hábito que deve ser corrigido, ordenado. Se você habitua a comer todo instante, você está comendo todo instante. Você não aguenta, você vai ter uma fominha lá que você não sabe como é que é. Aí belisca daqui, belisca daquela, belisca dali, belisca daquela, e daqui a pouco, né? Tá aquele balãozinho, né? E vai indo assim. Então é uma questão de hábito. As crianças, sem nenhum legalismo, sem nenhum farisaísmo, sem nenhuma marcação, sem nada disso, elas têm que estar sujeitas a seus pais. Não solta não, não solta não, não solta não. Agora, os pais têm que entender que nós não estamos vivendo na era das catacumbas, que a igreja está tendo uma catacumba de Roma. Tem que entender, os pais não podem ficar lá 100 anos atrás. É uma questão de senso da hora em que estamos vivendo. Mas também não deixar passar, porque passa mesmo. Toda a vida, desde o Velho Testamento, houve filhos aleivosos, tanto que no Velho Testamento ele tinha até que morrer, seria apedrejado, os próprios pais levariam para ser apedrejados. Era lei. Mas desde o Velho Testamento que existe isso. E a Bíblia chega a dizer: cria o seu filho no caminho do Senhor. Outra hora, se não poupe a vara, numa expressão, na força de expressão, como eu já disse, grupo escolar tinha até pé de amora no quintal, o pátio era separado dos meninos e dos meninos. E a amora, porque a professora tinha força moral, ela podia bater de castigo, tinha palmatória na escola, botar de joelhos, tirava do recreio, ficava para trás, soltava a classe, depois do expediente tinha que ficar para trás terminando o exercício, e essa coisa toda. Hoje nem a mãe pode bater, quanto mais professora. Mas também com que força, né, cara? Ela não tem força nenhuma. Esse mundo jaz no maligno. O mundo foi entregue a Satanás. E nós não sabemos se vai haver um capítulo 2 de 2 Coríntios para ele.
Eu creio que vai haver. Ele vai ser tomado de Satanás. Quer dizer, o mundo em força em relação à Terra, né? A Terra. E a Terra está sendo governada pelo homem. E já vai para 7.000 anos, já vai para o 7º dia, e ela se transformou num Éden satânico. Você vê que mais de 30 anos atrás, o irmão Branham disse, ainda que você ponha um Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln é o modelo universal de um presidente da República. Ele é um modelo. O irmão Branham disse que jamais, né, teríamos um outro homem como aquele. Então, ele disse, ainda que você ponha um Abraham Lincoln em cada esquina dos Estados Unidos, não há mais remédio. Não tem jeito. E a gente vê, então, é claro que a política é uma ciência. Como a medicina é uma ciência, como a engenharia é uma ciência. E como elas caíram nas mãos de Satanás. Quer dizer, um médico pode ser um instrumento de Deus, mesmo inconscientemente. Às vezes ele nem aceita que foi Deus, é um ateu, mas ele é um instrumento, a medicina. E como seria os países sem governo, sem presidente, sem autoridade? Não tem jeito, né? Teria que haver essa ciência. Então ele disse, isso tudo é do diabo, mas eu não posso escovar os dentes se não fosse ela, né? Eu não poderia acender a luz se não fosse ela. Para, então, usar essas leis de uma maneira para fins bons, é lógico que seriam usados para os maus fins. Você vê que, na prática, a prática mesmo, o carro, o telefone é muitas vezes pior do que o televisor. O telefone vai lá na cabeceira da mulher. O marido está lá na sala, a mulher está conversando com o amante lá no quarto. Está marcando encontro com o amante lá no quarto. Os filhos estão lá, e assim por diante. O carro, que eu disse lá em João Pessoa, você já pensou um camarada marcar um encontro com uma mulher e levá-la para um motel de carro de boi? Como tinha 6 juntas de boi, 12 bois. Oh, jucoso! Volta amanhã, vai, carro de boi. Onde você vai? Eu vou ali. Não tinha jeito, né? Ou então, de carroça, né? Sobe aqui. O carro põe a pessoa no lugar certo, na hora certa, e está tudo certo, facilita tudo. Agora, a televisão é a escola de como se usa o telefone, ela é uma grande escola dentro de casa, como se usa o carro, como se usa as coisas, como se usa as roupas, para isso, para aquilo, como se pratica isso, escola de sexo e tudo. Ela é uma escola dentro de casa, a televisão. Mas tenha ou não tenha, fique sabendo que sua filhinha de 13 anos, uma vez na escola, já sabe muito mais do que você, de determinadas coisas. Então, não estou advogando, preste bem, aquilo é uma desgraça, é a escola dentro de casa. Se você pudesse botar a escola dentro de casa, como o judeu fazia, deixava o filho a critério de um mestre de sua confiança, tudo bem. Você poderia virar as costas e ter certeza que aquele mestre só levaria seu filho à adoção se realmente ele fosse homem, interessasse pelos seus negócios. Agora a escola está aí. Se ela não está de um jeito, ela está de outro. Por isso esse trabalho aí é muito bom, porque o que a criança aprende de 1 até 6 anos de idade é diferente do que ela vai aprender o resto da vida. O que ela come, alimenta de 1 até 6 anos de idade, estão pensando em fazer super-homens, gênios.
Então, estão tirando genes de atletas, super-homens e de mulheres e coisa e tal, para fazer gênios e coisa assim, e manipular essas coisas em laboratório. A engenharia genética, para fazer os monstros do século XX. Mas o que acontece é o seguinte: se você tiver chance de criar uma criança, pelo menos de 1 até 6 anos de idade, com mel, com geleia real, com arroz integral e verdura sem toxina, sem tóxico, que você mesmo plantou, ovo que não é de granja, que não seja de granja, carne branca exclusivamente, o peixe de escama por excelência, cabeça de peixe então, o óleo da cabeça do peixe, fosfato, e pôr aquilo tudo na sopa, em vez de comprar aquela sopinha pronta lá, envenenada com conservante, essa coisa toda, sem açúcar, mel no lugar do açúcar, rapadura no lugar dessa coisa colorida de supermercado. E resultado, então, dentes perfeitos, ossos perfeitos, leite de cabra, e essa coisa toda. Então você ia fazer um pequeno mundo para aquele garoto. Fazer É claro que a genética dele também influi, porque às vezes não tendo lá dos genes a base, então isso pode ajudar apenas, não é tudo. Começa lá dos genes. Aí o pai já teria que ser um homem super conservado, que não fuma, não bebe, não tem sífilis, não tem nada, e vem assim, desencadeando uma coisa assim. Aí daria certo. Faria um super-homem para a era que estamos vivendo. Mas o irmão Branham disse: vocês não aguentam nem o boxe mais, eles já estão desmaiando antes da hora. E essas corridas e coisa e tal, eles fazem essas vantagens, mas relativo ao estado da humanidade. É o tal negócio que com os meios que existem hoje, algum tempo atrás, mais de 15 anos atrás, né? O tempo do irmão Otávio, assim, por exemplo. Então, aí teríamos, sim, super atletas, né? Teríamos super atletas. Agora, como se portar com pessoas que se afastam da igreja? Bom, há dois extremos. Há aquela mistura que acaba por se contaminar também, e sendo levado também pelo mesmo espírito, porque são pessoas que saem por motivos de terceiros, escandalizadas, murmurando, blasfemando e assim por diante. Se você se envolve com essas pessoas, é claro, você não dorme com um cachorro sem pegar pulga, não tem jeito. Bom, a expressão que o irmão Branham usou. Agora, existe também aquele afastamento bruto, abrupto, farisaico, de vira o rosto e não cumprimenta. É certo até ignorar certas pessoas, como Paulo ensina, nem saudá-las. Justamente porque elas não respeitam a sua fé. Elas querem te matar também. E não tem uma pessoa que se afaste da igreja que não, quando é nesse espírito, que não tenha motivos. Motivos tem que ter, existe, não é? E o profeta disse, às vezes os motivos são criados pelo próprio Deus, propositalmente para elas caírem. Então você não sabe se ela está dentro desse plano de Deus. Entre aqueles que tiveram que tropeçar propositalmente. Aí ele disse, se você vai tentar fazer aquilo, você vai se encontrar na mesma dificuldade que Moisés se encontrou. Porque Moisés chegou até parar na brecha, pedir até para te riscar o seu nome, por causa de um povo rebelde,
de pessoas obstinadas, que não queriam nada agora. Ele é um tipo de Cristo, mas resultado, ele acabou não entrando na terra prometida, mesmo como tipo de Cristo. E é uma coisa que é fácil, e por outro lado não é fácil. Quando tem laço de parentesco, que é da família, então fica mais difícil, porque tem que ser muito franco, muito determinado. Por fim, até a mãe tem que dizer, olha, se você entrar aqui com respeito, tudo bem, se não, faça favor de não vir mais aqui. Há pais que têm que tomar essa atitude, porque blasfemam e não respeitam a fé. É custoso, é uma coisa que você mesmo é que vai ter que, como Paulo diz, cuida de ti mesmo, né? Uma pessoa que se afasta e volta a frequentar a igreja, ora, gente, se coloque no lugar dela. Às vezes a pessoa está lutando com tudo que tem, um sorriso, um abraço, não é que ela tem que voltar por causa disso. As pessoas que ficam na igreja por causa de bons tratos, elas amanhã ou mais cedo ou mais tarde elas vão sair, elas vão cair. Quem tem que cair vai cair mesmo, porque vai haver motivo. Na igreja de Paulo tinha motivo para ela cair, na igreja do Mombrana tinha, e muito mais nessa aqui. Essa aqui então é que teria mesmo. Bom, mas um bom tratamento dentro é importante, ajuda. Quando a pessoa sofre pela sua eleição, aconteça o que acontecer, não tem jeito, ela não tem para onde ir. Ela sofre o que for, mas ela não tem para onde ir, não tem jeito. Agora, é claro que, às vezes, um cumprimento é um copo d'água. Um cumprimento. Não é ficar olhando e fazendo perguntas. Ora, vamos supor, a esposa de um irmão se afasta, o que é normal às vezes. Não vem mais na comunhão, não vem mais na igreja. E todo dia, irmão, como é que vai a irmã fulana? Irmão, e o que aconteceu com a mulher? Gente, esse homem por fim vai ficando sem jeito. Né? Nós já temos um hábito nojento, cansativo. Se você algum dia estafar, você vai entender melhor isso. Como vai? Você está bom? Como é que vai fulano? Como é que vai ciclano? Como é que vai? Você está bom? É um hábito. É um hábito que a pessoa pergunta, nem está ligando por que está perguntando. É hábito de brasileiro. É hábito de brasileiro. Então, se você encontra quem tem contatos com mais de muitas pessoas por dia, se cansa. Como é que é? Você está bom? Você está bom? Eu estou bom. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Oh, alô? Tudo bem? Tudo bem. É uma gentileza de hábito. Compreende? Quer dizer, só quem estafa, cansa e que mexe com muita gente é que sente isso. Quem não sente oi, como é que vai? Tudo bem? Mas o que é isso? Eu estou bem. Está sorridente, vem abraçar, como é que vai? Como é que vai? Como é que vai o Chico? Como é que vai a Tereza? Como é que vai o Tibutino? Como é que vai o Felisberto? Bom, essa irmã, isso é marido, irmã. Por que ele não vem mais na igreja? O que foi? Irmã, você sabe, eu estou orando por ela, sabe? Por ele. Vai fechando, vai cansando. Você fica cansado, você fica esgotado, esgotada. Às vezes quer até evadir-se. E quando você não pode evadir? Quando é posto seu dever? Como é que você faz? A cabeça tem que estourar. Não é verdade? Então como é que vai fulano? Como é que vai ser? E cadê seu marido? Cadê seu marido? O que aconteceu com ele? Cadê sua filha? Por que sua filha não veio mais? Irmã, ore por ela. Deus sabe por quê. Porque ela viajou, porque... Agora, é claro que um diácono, o pastor às vezes tem que chamar até um parente, dizer, irmão, como é que vai fulano, seu marido? Isso é outra coisa, muito diferente. Mas dentro de 1000 irmãos,
500 irmãs, 600 irmãs. Cada dia você dá uma satisfação. Por que que seu marido não veio mais na igreja? Ah, meu Deus. Dá vontade de ficar na igreja até todo mundo ir embora, terminar a hora que o porteiro estiver fechando a porta, ou então não vir na igreja. Já outros se sentem tão isolados. Ninguém se importa comigo. Como é que é? Como é que é que eu vi? Como é que é? Como é que é? Canta um pouquinho. Você que é cantor? Ninguém se importa por minha alma, triste choro. Ninguém se importa com a minha alma. Ninguém ficou triste, chorou por mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A maluquema, tá vendo? Maluquema. A vida passa, eu sem ninguém, né? Ninguém me abraça, nem me quer bem. Aí a vovó chegava e dizia, não, eu não te dou, senão suspiros reais. Cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. A vovó também era poetisa, hein? É. Mas é isso, acho que assim, dentro de um bom espírito, de um bom senso, a gente entende, é claro. Tem pessoa que falta ao culto aqui, eu noto. Lá no canto. Eu percebo, o irmão fulano. O diácono, meu assessor aqui, ó, já anda de terno e gravata. Né? Doutor Sebastião, como é que é? Sebastião? A audiência você marca com ele assim, você chega ali, puxa ele pela orelha. Olha, irmão Sebastião, me faz uma visita para fulano, o irmão Ciclano. Vai ver o que aconteceu com ele. Irmão, e a irmã fulana? Eu sei que ela não pode vir na igreja. E a irmã fulana? Você tem ido lá? Tem. Eu fui, tem 6 anos. Oh, não, tem 6 dias que eu estive lá, né? E assim por diante. Ele sabe como é que é. Bom, isso aí é normal e é um dever, é uma necessidade. Mas o hábito cansa muito, cansa demais. Só esse negócio de dizer que vai bem, quando é 2, 3 pessoas por dia, tudo bem, mas quando é 100, 200, e telefone e tudo, é o hábito do brasileiro, cansa, eles estão modernizando muito. Eu estava com um médico, ele não deixa, bom, começar, ele é neurologista, ele já não está internado por causa desses cuidados também, não é? O telefone dele só dá uma chamada, só uma vez, não chama 2, 3 vezes não. Você está enganado. Escritório que fica assim, você pode estar bem, mas aquilo está te prejudicando. A gente que acostuma, enquanto não chama 10 vezes não atende. Mas aquilo está te desgastando, mesmo você estando bem, está te desgastando. Então, quanto mais cedo, quanto antes atende um telefone, é melhor para você. Isso no trabalho, né? É claro. Bom, agora, um bom tratamento, maiores relacionamentos devem acontecer com o tempo, né, em relação a certas pessoas. Quer dizer, a própria pessoa entende que ela não pode chegando assim, gozando da mesma confiança. É claro que uma pessoa com 1 segundo de salva, ela está tão salva quanto aquela que tem 100 anos que foi salva. Isso falando em termos de entrega. Agora, isso é em relação a Deus, em relação à salvação. Agora, em relação da vida comum, humana, aqui, a parte social, a comunicação, o relacionamento humano, então, é claro, nós estamos sujeitos ao teste, até autoteste. Não, eu quero constatar que eu mesmo estou firme. Então, isso é bom. Eu acho que responde bem. Vamos ler a Bíblia
Na carta aos Gálatas, capítulo 5, aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 26. É uma leitura longa, né? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você está notando que a carne opõe contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis, quer dizer. Para a carne não fazer o que ela quer, o espírito se põe contra ela. E para o espírito não fazer o que ele quer, a carne se põe contra ele. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, diz que você vê no espelho. Diz que você sente aí tanta compaixão dela. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Glutonaria é comer demais. Sabia disso? É uma doença que parece que chama-se embolia. Embolia que fala, meu Paulo? É embolia mesmo? Quem que é doutor aí? A enfermeira. É embolia. Bom, nós vamos ter um trabalho, vai aparecer aí esse tipo de doença. A pessoa, essa mulher, ela comia, mas ela não queria engordar, perder a forma do corpo, então depois ela metia o dedo na garganta e põe para fora. Ela era glutona, comia demais, mas bonita. Então tem que manter a forma. Então isso vem lá dos banquetes de Nero, de César. Queriam comer a noite toda. Tinha um vomitório. Então mete o dedo na garganta, vocês desculpem, porque afinal de contas todo mundo é forte aqui, né? Ninguém está também com um prato de arroz, com macarrão essa hora, né? Então, você vê até onde é que o mundo chega. Você pensa, não, isso foi no passado. Não. Está existindo agora, nesse presente século. Vão em banquetes e coisa e tal, chega em casa, tem que... Ou então vai no banheiro ali, para não engordar. Quer dizer, não pode ficar sem comer e não pode engordar. Né? Mas é um demônio, não resta dúvida, é um demônio. É a glutonaria. Associado com outro, né? Porque ela não quer engordar por causa da forma apenas, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Obrigado, já veio alguma informação aqui. O nome da doença é bulimia, é isso? Bulimia, obrigado, viu? Obrigado, é isso mesmo. Quer dizer que eu fui mais ou menos, mas eu estou quase, você sabe, daqui uns dias eu vou doutorar. Ainda bem que ele não está aqui. Então, está aí, mas o fruto do Espírito é caridade, que vocês, falou caridade na Bíblia, vocês já sabem, é amor. Tem nada a ver com dar quilinho de arroz. Tem nada a ver. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu sei que da carne, olha, curioso, veja, da carne foi do verso 18 até o 21. Do Espírito foi só o 22.
Porque basta ter isso aqui, basta estas coisas para vencer aquele montão de coisas. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A temperança evita a bulimia, né? A temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Porque está aí, cobiçosos, cobiça, vanglória, iracundo, essa pessoa que sabe irritar os outros, inveja, tudo isso você sabe que não é do Espírito. Deus, a tua palavra é suficiente. Pensando nisso aqui, nós podíamos pôr nossas pastinhas e ir embora. Pensando nisso somente. Mas nós estamos aqui com mais um tempinho para ouvirmos a tua palavra. Muitas vezes nós temos saudades daquele homem, daquela mulher, que percebia que o Espírito mandava na sua carne, dominava em todos os aspectos. E às vezes nos sentimos, frustrados, porque temos de ter a consciência de que hoje não é assim. Quando menos espera, já estamos enredados, já estamos falando, já estamos murmurando, já estamos cobiçando, já estamos maldizendo, e assim por diante. Nós deixamos esta condição diante do Senhor. O Senhor nos conhece desde antes da fundação do mundo. Pedimos perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu tenho uma facilidade para começar a pregar minha oração, isso não é bom. Irmão Paulo, tem alguma coisa para nós aí? É que já tinha sido, né? Já. Porque a gente parou, né? Bom, vamos prosseguir então. Vamos ver aí, nós temos que terminar esse estudo, porque inclusive não vai pensar que nós não vamos ouvir mensagens lidas mais não, porque vamos. Eu só não quero é repetir. Outro dia uma pessoa estava falando para mim que, eu não vou entrar em detalhes, somente isso, porque por certas circunstâncias e considerando os rastros da minha vida e do meu ministério e a minha vocação, que eu devia andar com uma pedra de brilhante, com diamante, porque há uma combinação, não sei como é que é, assim, é coisa que leva para a Bíblia e tem fundamento bíblico, aquelas pedras lá que os sacerdotes carregavam e tudo. Quer dizer, a coisa tem um sentido no zodíaco, lá com a natureza, não é? Mas eu estava pensando assim, bom, tudo bem, eu respeito, mas eu acho que esse grande diamante é Jesus, né? Essa grande pedra de brilhante é o Senhor Jesus Cristo. Porque tendo essa pedra, os raios combinam, né? Vão cintilar mesmo, não tem jeito. E é quem mais a gente decepciona, desrespeita e desafia hoje é Jesus Cristo. Porque qualquer coisa que você faça, lá de trás do muro de Berlim, quando ele existia, do lado de lá ou do lado de cá, de trás da cortina de ferro, lá no fundo do mar, em cima das estrelas, se você faz de bem, você está honrando a Cristo.
Se é de mal, seja onde for, com quem for, você está desonrando, desrespeitando a Jesus Cristo. Então, você não pode respeitar os homens se você não respeita a Deus. Uma mulher não pode respeitar um homem sem, antes de tudo, respeitar a Deus. Um homem não pode respeitar uma mulher antes de tudo, se antes de tudo ele não respeita a Deus. Porque mesmo que ele seja um ateu, mas se ele tem algum atributo de respeito nele, aquele respeito é, sem dúvida, uma honra para com Deus. É um atributo, é uma fagulha, é uma centelha de Deus que está nele. Não tem nada de bom que o homem tenha que não seja de Deus. A fé que Abraão tinha não era própria. Deus deu a fé para ele, depois teve que aceitar a fé dele. É uma coisa muito importante e que, em síntese, a gente aprende. Por isso que o profeta disse, olha, diga a qualidade de música que você ouve, de literatura que você lê. Normalmente, quem lê muito, sabe muito, não é claro? Isso é matemática. E ao saber muito, fica sabendo demais. E Paulo disse que ninguém saiba mais do que lhe convém saber. E é só a graça de Deus é que pode levar a pessoa a entender seus limites de conhecimento das coisas. Só a graça. Mais nada. Mais ninguém. Porque se alguém tentar impedir, amanhã ela cobra dela para o resto da vida. Eu não fui aos meus limites, porque minha mãe foi culpada, meu pai foi culpado e assim por diante. Então, há de pôr isso em pauta, sem nenhuma emoção, sem nenhum exagero. Diga a qualidade de música que seu espírito gosta de ouvir, que você tem prazer nela. Diga às pessoas, me mostre as pessoas com as quais você anda, você convive, tem relacionamento, gosta. Não é implicando, não. Eu implico para o bem. Mas eu fico com pena, implicado assim, num bom sentido, né? Tem uma garota aqui que ela não tem direito de fazer isso. Ela sai, a hora que ela bem entende, na cara de todo mundo. Ela está dizendo assim, como que é, que eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Ela é novinha. E agora já está levando a irmã dela. Depois ela vai levar as outras. Será que não se pode fazer nada por essa menina? Mas é isso. Às vezes os mais novos ficam assim. Quando eu estiver na idade da fulana, do fulano, eu só estou esperando. Porque aí eu já não vou ficar mais perto de minha mãe. Já não vou fazer igual ela, vou fazer igual a fulana, igual o fulano. Então, está custoso, mas custoso mesmo. Agora, talvez, é que muitos estão entendendo por que Paulo disse em 1 Coríntios 7, eu gostaria que todos os homens fossem como eu, em relação ao casamento. Mas, para não prostituir, então case. Uma das razões principais do casamento é para livrar da prostituição. O casamento é 1 Coríntios 7. Pode ler. É verdade. Paulo disse isso. Mas depois você vê. Essas coisinhas aí, eu estou vendo aí, essa fabricação de bebê, eles montaram fábrica de bebê. Então qualquer um agora pode comprar um bebê de olhos azuis, verde, preto, roxo, tudo quanto é cor, cor de rosa, né? Tudo quanto é cor. Pode comprar um bebê. Agora, essa loucura para o bebê, sabe o quê? 99,%, um monstrinho. Um diabinho dentro de casa. E que vai crescendo uma diaba, um diabo.
Não tem jeito. É verdade. O que vamos fazer? Agora, excetuando-se os filhos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, são filhos de Deus. Eu creio que ainda nascem filhos de Deus. Vocês também creem, não é? É claro. Mas, gente, que coisa difícil. Coisa difícil. Agora, é como essa menina aqui, que hoje labuta com as crianças, ela deu trabalho para os diáconos, deu trabalho para os pais, coisa e tal. Hoje ela já é uma mãe consciente e enérgica e coisa e tal. Então vem aqui na frente e diz, e agora já tá pondo a mão na cabeça, dizendo, mas menina que dá trabalho, meu Deus, o que é isso, né? E está levantando de madrugada para orar pela filha e coisa. Ah, agora, né? Coisa boa, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Eu saio por um lado e já entro para o outro, né? Não é propositalmente, mas é que Deus, eu pergunto, o que tem a ver, o que existe, qual é a razão que existe da igreja existir, de Bíblia existir, a não ser família, homem, mulher, criança. É para cavalo? É para jumento? É para as estrelas, os astros? Não, é para isso mesmo, é a vida, é o ser humano. É o dia a dia. Então nós temos que constatar isso. Nós temos que admitir, ainda que, vamos dizer, não damos conta. Mas é preciso que haja. Vocês estão vendo aí? Eu vejo tantas pessoas falar, minha amiga, amigo de meu marido, amiga de minha mulher. Vai ver que tipo de amiga da mulher dele. O que é isso? Que desastre. Vai ver que tipo de amigos que aquele homem tem. Que desastre. Amigo de minha filha, são amigas de minha filha. Essa aqui é amiga de minha filha. Amiga? Sua filha. Tá bem. Amiga. Mas é outro negócio, apelido, né? Nós temos hábitos e apelidos. Nós dificilmente damos nome aos bois, né? Então, é amigo. Eu sempre digo para um rapaz assim, você disse que é seu amigo? Você está dizendo que é seu amigo, aquela pessoa? É sua amiga. Você sabe o que quer dizer amigo? Você pode dizer que é sua colega, seu colega, seu companheiro de coisas, né? Mas amigo não, peraí. Eu quero ver na hora, mesmo dentro do inferno, lá você vai ser amigo seu. Amigo tem um sentido muito diferente do que você pensa. Então diga quem são seus amigos, suas amigas, quem é amiga de sua mulher, quem é amigo do seu marido, quem é amigo de sua filha, quer dizer, não tem, bate, acabou. Desde que eu entendo por gente, é que eu ouço minha avó dizer, minha mãe dizer, e a Bíblia está aí para amparar, diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. A vovó chegava a dizer assim, quem não te conhece é que te compra. Agora você vê, são coisas, isso é que faz o dicionário da vida. É a experiência das pessoas. Quem não te conhece é que te compra. Quem não te conhece é que casa com você. Quem não te conhece é que casa, né? Você entende. Então, diga com quem você anda, que eu sei quem tu és. As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. É constatado que se fala mais pornografia, mais bobagem,
no lado feminino hoje do que do lado masculino. Nas escolas, os sanitários, os banheiros das mulheres são mais imorais do que dos homens. Na igreja, aqui nos banheiros das mulheres já apareceram coisas escritas que nunca apareceram dos homens. Isso vem das escolas. Tudo isso é corrompido. Agora, e não é de estranhar que o lado feminino, constatado por estatística, está mais corrompido do que o lado masculino. É quem fala mais pornografia, é quem tem mais criatividade para piadas sujas, imundas. Porque a gente fala, o termo piada, eu acho que nem cabe para uma brincadeira que nós contamos um para o outro, uma brincadeira, uma anedota, uma coisa. Piada eu entendo que é coisa suja. Piada eu entendo que é coisa suja. Eu acho que esse nome ficou mais destinado para coisas sujas. Piadas. Pelo menos até um pouco tempo atrás era. Então era um contador de anedota, um caso. Vô, conta uma história para nós. Conta uma história para mim antes de dormir. Então não era uma piada. Mesmo que ela fosse curtinha. É uma historinha, então falar historinha. Historinha. Quando falava piada, então, seu filho estava falando piada. Quer dizer, ele já sabe, estava falando pornografia, falando coisas que não deve falar. Tudo isso tinha sentido, hoje está tudo misturado. Agora, por que se constata estatisticamente que a maior criatividade da perversão está do lado feminino? Nós vamos ter que constatar que nós estamos vivendo, não é mais, para mim o ponteiro já está em cima. O ponteiro já está em cima da meia-noite. O irmão Brana chegou a fazer menção daquilo que aquele irmão falou para ele. Não, irmão Brana, agora não tem mais jeito. Se Deus não pôr fogo nisso aqui, ele vai ter que pedir desculpa aos sodomitas. Sodomitas não faziam, não chegaram a esse nível, não. Então, nós vamos continuar aqui a mensagem sede, porque na verdade está aqui, ó, Gálatas 5, 16 até o 26. Eu disse, se a pessoa ler sistematicamente, se assentar, seja moça, moço, mulher, homem, seja quem for, pegar as cartas de Romanos até São Judas, que é a última, pegar, lendo, grifando, abrindo assim como uma carta para você. Não é uma carta para os outros, não. Uma carta para você. Não é apenas para aprender a Bíblia de cor, que isso não adianta nada. Não, uma carta para você. Eu duvido muito, que a pessoa que conhece a mensagem, a Bíblia, o profeta, que é revelado, e que lê essas cartas, tomando para si, se porte dentro de 18 até o 21, de Gálatas 5, 18 ao 21. Eu duvido. E agora vocês vão notar uma coisa, que quando a gente sai desse eixo, há um distúrbio, há tempestades, há enchentes, há coisas assim, esse distúrbio que a terra sofre. Então, quando a gente sai desse eixo, se sair desse eixo, acontece aquilo que Moody disse: este livro afastar-te-á do pecado, ou então o pecado afastar-te-á deste livro. A pessoa passa a ter medo de abrir a Bíblia. Ela passa a ter medo. Ela passa a ter aversão da Bíblia, uma aversão inconsciente.
É como eu já expliquei. Bom, isso eu não vou falar com minha mãe, que eu já sei o que ela vai dizer. Eu não vou falar com a Bíblia, que eu já sei o que ela diz. Aí depois eu vou procurar a Bíblia, se eu posso jogar o papelzinho fora. Se eu posso jogar o papelzinho fora. Essa historinha tem que ficar marcada, né? As crianças, viu, bom cara? Uma hora dessa aí você faz umas balinhas naturais aí de própolis. Lá em João Pessoa eu comprei balinha de própolis. Balinhas naturais de própolis. Então, você chupa a balinha, manda o menino chupar a balinha, depois perguntar para o pai dele se pode jogar o papelzinho fora. Aí você fala para o irmão Geraldinho do sorvete, das baratas, se ele faz um sorvete lá, assim, o que é? Acerola, com mel, água filtrada direitinho, e traz. Aí põe um garoto para chupar o sorvete na vista de todo mundo. Aí depois ele vai, chama o pai dele está sentado. Aí ele vai lá no pai dele e pergunta: papai, pode jogar o pauzinho fora? É isso aí. Agora você vai botar esse garoto para sair escondidinho e bater papo lá na porta da igreja durante a pregação. Brincar lá. Aí vê se ele vai procurar para o pai dele se pode fazer isso. Papai, eu posso ir lá para fora brincar? Enquanto o pastor está pregando? Eu estou cansado de ficar aqui, o Joãozinho está me chamando para ir para lá. Mamãe, a Tereza está me chamando lá fora. E tem um namoradinho lá fora. Eu posso ir para lá? Não. Ela não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, não. Ele vai só procurar se pode jogar o papelzinho fora. Esse procura. Vocês estão entendendo melhor agora, então? O pauzinho fora, tudo bem. Agora, para fazer as presepadas, não, isso aí não tem que procurar o papai nem a mamãe. Isso aí já sabe o que vai fazer, não, e é escondido, o pai e a mãe estão envolvidos na mensagem mesmo, na pregação, não olha para trás, não sabe onde está filho nem filha, e coisa e tal, então eu vou namorar lá fora. Isso aí você não vai procurar para ela. Se pode jogar aquela roupinha fora, que está rasgada, e qualquer coisa, escuta, pode limpar o chão com ela, papai? Quer dizer, papai, me dá uma nova, estou precisando, né? Aí está certo. É coisas assim. Mamãe, eu posso lá varrer a casa? A casa está suja. Levantar cedo. Mamãe, eu posso varrer a casa, passar pano no chão? Eu posso? Ah, minha filha, eu vou pensar primeiro. Eu vou consultar seu pai. Ver se você pode passar pano no chão. Eu vou consultar o papai, viu? Depois eu te falo. Daqui 3 dias eu te respondo. Se você pode passar pano. Ô mamãe, eu posso lavar as vasilhas? Ah, minha filha, você vai estragar as unhinhas, né? Isso aí tem detergente, eu vou lá para o papai comprar uma máquina e lavar prato para você. Espera um pouco, deixa essas vasilhas aí, eu mesmo vou lavar, deixa eu terminar isso aqui e depois vou fazer. Ah, tá certo, mamãe. Aí eu tenho que ver o desenho animado, né? O desenho animado, tem tanto desenho animado, não? Tudo quanto é novela é desenho animado. Tudo quanto é filme é desenho animado. Tudo é desenho animado, né? Animado. Mas tá bom. Então, vamos ver. Minha amiga, meu amigo, e diga com quem é sua amiga, quem é seu amigo, com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Eu posso dizer sem julgamento nenhum que qualidade de espírito que você tem. O que você anda fazendo. Pronto. Não tenha dúvida. Agora nós vamos entrar aqui, eu pensei, olha, veja só. Eu pensei, eu preciso fazer isso hoje. Do 158 até o 177, mas não dá mais. 158 ao 177.
entra a parte do conhecimento. Conhecimento, cultura. Tá, conhecimento, é o 158. A mensagem sede. Nós temos aqui o 154, que ele fica para o próximo domingo, nós vamos deixar ele para trás, por causa da ceia. Apesar que nós já fomos lá, né? Ou já viemos até nele. Conhecimento. Você sabe, o evangelho de Satanás é o conhecimento. Mas como é que pode entender uma coisa dessa? O conhecimento é o evangelho de Satanás? Quando a estatura do varão perfeito tem um degrau que é conhecimento. Bom, aquele conhecimento ali deveria chamar o quê? Cria um nome para aquele conhecimento ali, que não tenha nada a ver com aquele nome. Revelação, o que mais? Entendimento, sabedoria. Só que a sabedoria tem do mundo e tem. Quer dizer, não existe palavra para, assim, no vocabulário que possa distinguir. Vamos supor que aquele chamasse João e esse aqui chamasse Manuel. Não tivesse nada a ver uma coisa com a outra. Justamente isso. A palavra é conhecimento. Só que aquilo lá é conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. Entendimento de Deus, revelação do Espírito. Muito bem. Esse aqui, é claro que ele está começando pelo conhecimento natural. Natural. Quanto ao conhecimento natural, eu diria assim, igual a riqueza, igual a prosperidade. Ontem você ouviu, não sei se vocês ouviram o programa, né? Mas ninguém tem jeito de prosperar sem às vezes dizer: Jesus, fica num cantinho, você não pode olhar o que eu estou fazendo agora. Não tem jeito. Você tem que ficar num cantinho e fica atrás da porta aí, porque eu vou fazer um negócio agora, eu sei que você não combina com isso. Não adianta, não é o pastor, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é a autoridade, não é o presidente da república, não é o fiscal, não é ninguém. Você sabe que aquilo, você tem que falar com Jesus. Fica de trás da porta. Porque o que eu vou fazer agora, você não pode estar comigo. Pelo conhecimento que você tem de quem é Jesus, o que é Deus, o que é Jesus Cristo. Você tem que deixar, você tem que ignorá-lo. Não adianta, tem que ignorá-lo. Então, conhecimento. Você sabe, o evangelho de Satanás é o conhecimento. Você sabia disso? Não isola esse texto, não, porque senão, para completar o pensamento, o Rombrand disse: você ganha o tanto que você puder, economize o tanto que você puder, e dê o tanto que você puder. Agora, o profeta foi o homem mais pio, mais reto que já pisou nesse século. Ele ia que se a placa do trânsito fosse 10 quilômetros por hora, ele não passava de 10 quilômetros. Podia ter guarda, não ter guarda, ter gente, ter movimento, não ter movimento, ele ia 10 por hora. Ele era dessa forma, dessa maneira. Então ele disse, para estar numa reunião, ele disse: eu viajei com toda velocidade. Você fala aqui, ó, se você isola, isso aí está vendo? O irmão Branco está dizendo que veio com toda velocidade, mas ele completa, que a lei permite. Que a lei permite. Ele ia caçar, se a lei permitia matar 5 animais, ele não matava 6.
Ele repreendeu aqueles rapazes lá porque a cota era 5 esquilos e eles haviam matado mais. Então ele era dessa maneira, fugia da aparência do mal, de tal forma que certa feita ia uma mocinha calçada de bota, quer dizer, uma bota até aqui na batata das pernas, o que está faltando, né? Talvez chegar aqui no Brasil. Quando chegar, nós vamos ter muito disso por aí, né? E a saia lá, bem para cima do joelho, não sei onde estava, acho que estava no umbigo, né? E ele então ia de carro aqui, todo mundo que passava, assoviava, buzinava e coisa e tal. Então ele ia de carro, ele disse, eu vou parar e vou falar para aquela moça. Ele disse, ela é uma adolescente, eu vou falar para ela que a alma dela está caindo no inferno e que ela vai queimar. Quer dizer, ela vai ouvir uma coisa que ela nunca ouviu até hoje. Mas veja só como ele fugia da aparência do mal. A gente tem que ter inveja de um homem desse. Ele disse, mas se eu fizer isso, eles vão dizer que eu estava falando era outra coisa para a moça. Que eu estava errado. Então, eles não vão parar e escutar o que eu estou falando com ela. Quer dizer, a aparência... Quer dizer, um homem desse só podia ser um profeta mesmo. Nessa conduta, nessa maneira, salvando da aparência do mal, como Paulo ensina, e ele próprio vai dizer aqui, que conhecimento é esse? Você sabia disso? Ele pregou isso no Jardim do Éden, conhecimento. Está custoso. Se ela não tem conhecimento, se ela é criada toda inocentinha, a hora que ela apanha a asa é igual pato criado no seco, ela fica pior do que as do mundo. Ela quer nadar mais do que todo mundo. Está custoso, se corre o bicho pega, se fica o bicho come. É aquela coisa custosa. Ele pregou isso no Jardim do Éden, para Eva. E ela foi enganada através do conhecimento do seu evangelho. Quer dizer que Satanás tem o evangelho. Agora, tem puxado toda a raça humana com isso. Isso é exatamente correto. Eles tomaram programas educacionais e os colocaram na igreja. Agora ele disse, a igreja não tem nada a ver com isso. Jesus nunca mandou a igreja fundar colégios. Jesus ordenou a igreja pregar o evangelho, ser o sal da terra. Aí eles dizem, pois bem, por falta da igreja ter um colégio, é que os nossos filhos têm que ir para essas escolas corrompidas. Que razão? Uma razão muito boa. Nós já devíamos ter um colégio aqui, o Colégio Fé para Vencer, há muitos anos, né? Há muito tempo. Eles tomaram programas educacionais e os colocaram na igreja. Todos eles estão lá, mas não na palavra de Deus. Não, senhor. Você não conhece a Deus através de cultura. Você não conhece a Deus através de saber como, aprendendo matemáticas e pronunciando palavras difíceis. A pessoa fica obcecada. E se o pregador fala uma palavra errada, acabou o sermão para ela. Não é assim, não. Espera aí. Eu tenho dado aquele testemunho de Osborne. Osborne não era analfabeto. Osborne é culto. Ele é culto. Mas um catedrático, um doutor em letras, assistiu um trabalho dele, cego enxergava, ele foi um discípulo do irmão Branham, T.L. Osborne. Inclusive o irmão Branham mandou que ele parasse com aquilo, ele não parou, descambou depois. Mas ele assistiu Osborne pregando, quer dizer, cego enxergando, aleijado andando, pecadores sendo salvos, multidões, um movimento tremendo. Depois o catedrático, o doutor em letras, chamou um papelzinho anotado, Osborne, você cometeu 34 erros de gramática.
É o que ele estava vendo lá, é a pronúncia, a gramática do pregador. Que tal você, com a dor muito grande, uma dor insuportável na cabeça, ou no coração, no estômago, nos rins? Que tal? E chega uma pessoa e fala pelo sistema urológico e parológico, só um Sebastião que sabe falar essas coisas. Como é que fala? Aquele sistema científico mesmo, de uma dor nos rins, por exemplo. O quê? Sei lá. E fala aquelas palavras mais difíceis para vocês. Só que está doendo. Tá? Agora chega um idiota, um bobo, feio, desdentado, cuspindo na sua cara. E fala, agora nós vai expulsar isso aqui em nome de Jesus. Nós é crente, nós crê. E fala, ô dor, sai dela em nome de Jesus. E a dor vai embora. E aí? O que interessa? O que interessa é isto. Veja, não, senhor, você não conhece a Deus através de cultura. Você não conhece a Deus através de saber como, aprendendo matemáticas e pronunciando palavras difíceis. Agora aqui é onde o inimigo isola esse texto e diz que nós pregamos contra a educação, mas não é. Paulo era um homem inteligente. Alguém me disse, com um termo que eu percebi, você é inteligente. Ainda bem que Paulo também era. Mas quando ele chegou a Cristo e recebeu o Espírito Santo, foi aos Coríntios, ele disse, eu nunca cheguei a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana. Embora ele pudesse ter feito isso, ele tinha potencial, ele tinha bagagem para isso. Disse, mas venho em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas em Deus. Agora, no decorrer, no progresso do ministério desse profeta, apóstolo São Paulo, nós vamos constatar, através de suas cartas, das quais nós fugimos, quando não queremos perguntar para ela só se pode jogar o papelzinho fora, quando nós não queremos só um Salmo 23, quando nós não queremos só um Salmo 91, quem sabe até batido a máquina, ou escrito a punho mesmo, e posto no seio. Quando nós não queremos esse tipo de reza, de proteção, mas consultamos as cartas de Paulo, quando nós não estamos fugindo delas. Você pode ver, quando Adão errou, ele fugiu. O homem, ele foge da Bíblia, como Adão fugiu de Deus. Ele foge da Bíblia. Ele constata o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu concordo com essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E qualquer lugar que eu abri, ela está contra mim, então eu já sei. A Bíblia está contra mim. Ele sabe, ela sabe, a mulher sabe. O homem sabe. E no decorrer, no transcurso desse ministério, através de suas cartas, nós podemos entender isso, ele não levou a igreja a apoiar em nenhum poder, a não ser
no poder de Deus. Ele chegou a dizer: quem é Paulo? Quando estavam brigando por causa dele. Quem é Apolo? Já estava havendo facção, grupos em torno de Paulo, em torno de Apolo, em torno de Cefas, que era Pedro. Ele disse: quem é Cefas? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem que morreu lá na cruz? Foi Cristo. Então você sabe perfeitamente, lá dentro de você, que não é irmã, o irmão, não é seu marido, não é sua mulher, não é ninguém que possa tirar, justificar o seu afastamento de Deus. Adão disse: foi a mulher que tu me deste. A Eva disse: foi a serpente. Então ficou esse jogo, um jogando por cima do outro. Mas não adiantou. Vai adiantar lá no trono branco? Você chegar lá e disse: pois bem, eu fiz isso porque a mulher do irmão Branham fez. Já vou lá logo no mais alto reduto nosso. Eu fiz isso porque o irmão Branham fez. Não justifica. Não vai justificar, não adianta. E o negócio é que cada um sabe que não justifica. E esse Paulo não levou ninguém absolutamente, a ninguém a crer em poder dele, mas no poder de Deus, no poder do Evangelho, no poder da palavra. E é claro que a sua mensagem era como que, e é, uma água que corresponde com a sede de ser caridoso, caridosa, ter gozo do Espírito, paz no Espírito, ser longânimo, benigno, ser cheio de bondade, de fé, de mansidão, de temperança. Tem que haver uma sede. Essa sede significa uma vontade. Agora eu pergunto, se você ficar no deserto, nenhuma pessoa aqui sabe o que é sede. Você pode ficar 3 dias sem beber água aqui, que você ainda não sabe o que é sede. Essa sede que leva a pessoa a delirar, a ver miragem, pular na areia pensando que é água. A sede que causa loucura. Te levaria a beber água de fossa. Te levaria a tomar água podre. Mas ele disse aqui atrás: ora, mas por que tomar essas águas quando há aqui uma coisa que é um rio de águas vivas, é um poço artesiano? Por quê? Por que ser pródigo? Por que ser pródiga? Há tantas pessoas na igreja e que são pródigas, estão afastadas da Bíblia, saíram da casa do Pai e estão sofrendo horrivelmente. Resultado: dor de cabeça, dor no coração, estafa, estresse, essa coiseira toda que acompanha isso. Uma pessoa que não pode definitivamente virar as costas como órfã virou. A Bíblia não fala mais nela, mas naturalmente se casou, foi ter sua vida normal por lá, com uma pessoa que não era de Israel, tudo bem, virou as costas e foi embora. Teve gente que saiu da igreja do irmão Branham e voltou para a igreja católica, apostólica, romana. Voltou a crer na Santíssima Trindade.
Você não pode admirar que isso aconteça aqui. Você que não consegue virar as costas e fumar, e beber, e prostituir, mesmo que não faça essas coisas, mas virar as costas e ignorar profeta, ignorar igreja, ignorar irmãos, e embora e prosperar lá no mundo, você não consegue fazer isso. E não consegue também viver uma vida plena, cheia do Espírito. Mas que desespero, que angústia! Se pelo menos eu tivesse coragem de evadir, ir embora, sumir, não dar mais notícia. Eu quero ver quem me obrigaria. Mas eu não consigo. Você diz, eu não consigo. Uma menina, qualquer menina dessa aqui, pode estar de short amanhã, de cabelo cortado, toda pintada, olhos pintados. A Constituição do país garante ela. Qualquer uma de vocês pode fazer isso. Agora parece que a gente é hipócrita, parece que a gente é morno, parece que a gente é meia pedra, meio tijolo, meio bobo, meio tolo, parece que a gente está em cima do muro, não cai nem para lá nem para cá. Que coisa custosa! Não quebra essa natureza, a gente não dá conta. Parece que tem hora que fica igual a mulher de Ló, tem que dar aquela grande olhada, aquela última e grande olhada. Perde a alegria da salvação. Ai de nós se não tivesse o Salmo 51. Davi nunca perdeu a salvação, perdeu a alegria da salvação. Aquela irmã estava tão atribulada até que o profeta disse, não, irmão, você perdeu a alegria da salvação. Você não perdeu a sua salvação. E aquele ministro chegou nessa situação para o irmão Brana pessoalmente. Ele disse, irmão Brana, que coisa, eu não oro mais como eu orava. Eu não faço. O que é que está acontecendo? Disse, pois bem, filho, o avivamento já passou. Não vai ter emoção. Emoção não vai ter. Bom, até aí tudo bem. Mas quem não ora? Quem não lê? Quem está vendo a televisão em vez de ver a Bíblia? Em vez de ler a mensagem? O que vai praticar? Obra do Espírito ou obra da carne? Qual é a sede que vai ter? Mas, gente, eu não tenho sede. Quer saber de uma coisa? Eu estou sem tomar água. A pessoa que fica sem tomar água, logo está sofrendo dos rins. A pessoa tem que tomar água normalmente. 3, 4, até 3 litros d'água por dia. É preciso. Não vai criar pedra nos rins, cálculo nos rins, precisa de líquido. O corpo humano precisa de líquido. Mas eu não sinto sede. Então vai criar cálculos, vai sofrer, vai ter dores, vai sofrer danos no organismo. Pode haver até uma desidratação. Outro dia, o irmão Joaquim Rodrigues constatou, a família constatou, através de um médico guiado por Deus, que sua mãe, aos 80 ou mais anos de idade, depois de criar não sei quantos filhos, esqueci a conta,
estava desidratada. 11 filhos. Mas eu a vi, ela não tinha nenhum aspecto de uma pessoa desidratada. Nem os médicos que estavam tratando dela sabiam. Foi um cardiologista que descobriu que ela estava desidratada. E foi a resposta. Na hora, ela estava precisando de líquido. Foi só tomar soro. A mulher levantou, pronto, solucionou o problema. E naturalmente ela não estava com aquela sede por água, por líquido. Naturalmente o fundo não estava clamando de uma outra maneira. Está havendo uma dor reflexa. E você então começa a culpar ao marido, começa a culpar a esposa, culpa os filhos, culpa a crise, culpa o governo, culpa os outros, culpando sempre os outros. É a Eva, é a mulher que tu me deste, é a serpente, e jogando sempre em cima dos outros. Mas talvez a causa é uma sede que está havendo. É uma sede. O Vanderlei estava falando mesmo ontem à noite para mim, sobre um homem que ganhou na loteria, disse que ganhou um prêmio enorme mesmo. Diz que é muito dinheiro. Diz que ele não fez nem questão daquele dinheiro. Porque ele tinha tanto dinheiro que... Agora, que ele chegou num teto de uma vida vazia. Porque quando a pessoa consegue tudo o que quer, ele cai num vácuo. Você está enganado. As pessoas que têm tudo o que quer, que conseguem tudo o que quer, vai indo, por fim acaba a novidade. Tanto que o índice de suicídio, relativamente falando, é muito maior na classe rica do que na classe pobre. O índice, relativamente falando, é muito maior. Então há uma sede, que ela não está assim propriamente, lembrando do caso da mãe do irmão Joaquim Rodrigues. Ela não está dando vontade de beber água, ela não está com vontade de ler a Bíblia, com vontade de orar, com vontade de ler a mensagem, com vontade de dar os frutos do Espírito. Essa sede, ela está como que uma dor reflexa, uma coisa assim. Eu estraguei esse dente aqui porque o problema estava nesse nervo aqui, ó. Isso, tratando com um bom dentista aí do centro. Mas a dor era aqui. A dor era aqui, eles não encontravam nada aqui. Não tinha nada aqui, nesse dente de cá. Bem longe desse, do meio. Sei lá como é que chama. E nem quero saber. E tem raiva de quem sabe. Não precisa falar não. Está aqui. Então a dor era aqui. O problema estava aqui. Então a gente fica culpando. Culpa B. Você briga com um, briga com outro, culpa um, culpa outro. Mas na verdade é sede que está havendo em você. Está havendo sede de Bíblia, sede de orar, sede de ler, disso aqui, ó, dos frutos do Espírito. É a sede que está havendo. É porque ela é inconsciente às vezes. Então, busca uma coisa, busca outra, culpa uma coisa, culpa outra. Mas a verdade é essa. É sede, é o que está havendo. O clamor é esse. A insatisfação é justamente por causa disso. Agora, um pontinho a favor, né? Um pontinho a nosso favor. Porque a essas alturas nós ficamos com as pernas bambas e depois do discurso desse, Pedro levantaria e disse, quem pode se salvar então?
É que nós estamos vivendo uma era caótica, uma era indefesa, uma era sem solução. Quem poderá se salvar? Bom, eu dou graças a Deus, quer dizer, vamos dar graças a Deus pelo seguinte, porque se nós não somos uma órfã, então só podemos ser uma Ruth. Só podemos ser uma Ruth. Não para cair um conformismo, uma comodidade, tudo vai bem. Não é isso. Se a pessoa quer tomar por esse campo, é problema dela, mas nós temos que ter alguma coisa também que ajude a gente. Ajude a gente. Essa coisa que a gente não consegue ir embora, não consegue virar as costas e ignorar, e às vezes tenta, fica um período, vai embora, mas não tem jeito, e constata mesmo, Deus põe a mão por lá e qualquer coisa que acontece, porque quando a pessoa é desligada, não é nascida no corpo, ela pode quebrar a cara por lá, quebra a perna, acontece o que acontecer por lá, ela nunca sente que aquilo é a mão de Deus e que ela tem que voltar para a comunhão, que ela tem que vir para Deus, não. Ela nunca sente. Agora, quando tem alguma coisa que liga ela, a mensagem, a palavra, qualquer chicotada, às vezes ela rebela na primeira, na segunda, na terceira, mas na quarta ou na quinta, lá mais adiante ela fala, não, eu já sei, eu não dou conta não, eu já sei o que está acontecendo. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Então, já que nós temos que viver também à custa de tipos na Bíblia, né? Que o irmão Brana tomou como tipo. Não vai começar a tomar tipo na Bíblia aí. Sua conta não, que você vai sair mal. Precisa ver se o irmão Brana tomou aquilo como tipo. Então, vamos dizer, já que é a era do tipo, né? Tipo 3 horas, tipo 4 horas, a gente gosta, né? Tipo. Então vamos fazer o seguinte. O consolo final, que nós já passamos da hora mesmo, fica assim. Então essa falta de coragem de virar as costas de vez e de ignorar tudo, e de mergulhar no mundo, isso nos caracteriza como a Ruth. E está passando as amarguras da Noemi. Vamos continuar, né? Vamos continuar? Amém? Amém. Deus abençoe. Irmão Elias, o mais rápido possível. Eu fui ali. Esse povo ajuda mesmo, tá vendo? Por isso que eu falo, a gente não precisa estudar não, rapaz. Deixa que eles estudam para nós. Aleluia. É dor nefrética. Como é que é essa dor nefrética? Seria a reflexo? Não é reflexa, é nefrética. No lugar da reflex? Hã? É porque é no nervo? Hã? A enfermeira está ali. O que é isso? É minha companheirona. Espera aí. Hã? Tem fundo espiritual também. Espera aí. Quando dói num lugar e a causa é no outro lugar, como é que fala? Pode ser reflexo. Reflexa. Essa está certa. Então eu falei certo. Acontece o seguinte, os rins têm aglomerados moléculas. Aí. É isso aqui, vai. Cadê, gente? É nefrética. Essa é a dos rins. A dos rins, né? Esses médicos colocam que o paciente teve tumor renal, cálculo renal. O cálculo renal. Entende que você pode usar como no corpo renal. Mas eu falei certo. Todo mundo precisa tomar líquido, né? O cientista é esse, mas no conhecido geral é cólica renal. Cólica renal. Falou cólica renal, já sabe o que é, né? Tá bom. Muito obrigado, mano. Deus abençoe. Mais um. É boa vontade assim. Deixa eu ler primeiro, né? Sei lá se está me chamando de feio. Cadê a Débora? Débora? Cadê a Débora? Não vem, não? Vem cá.
palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Boa lembrança. A palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade, parágrafo 90 ao 131. Aí teria que ler, né? Eu vou olhar depois, tá? Muito obrigado. Irmão, vamos fazer o seguinte, a Débora vai cantar um hino ali. Primeiro, vocês têm tempo? A Débora, você vai oferecer esse hino para quem? Pro meu Otávio. Otávio, então canta. Ao Senhor, por ter ouvido tua palavra, Senhor. Agora os sinais seguem esta palavra, a cura, a libertação, a bênção, Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos, ó Pai, a coroação desta reunião, que o enfermo saia curado, Senhor. Cada um, Senhor, que tem entrado nesse santuário, Senhor, saia abençoado por esta palavra que acabamos de ouvir, ungida pelo Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente o outro e volte para casa, crendo na palavra de Deus. Deus abençoe.